capelobo geralmente é relatado no norte da área amazônica brasileira, principalmente nos estados do Pará e Maranhão. Ele possui duas aparências distintas relatadas. A primeira delas descreve um animal que se parece com uma anta, porém bem maior, mais rápida e apresentando um focinho mais parecido com o de um cão ou porco. A outra versão lembra mais um híbrido humano e animal, com um corpo humano muito forte e focinho de tamanduá-bandeira, de cachorro ou de anta, dependendo de quem conta a história. Além disso, ainda possui patas redondas e muitos pelos espalhados pelo corpo. Esse animal costuma ser extremamente ativo à noite, rondando casas e acampamentos no meio da floresta, além de fazendas e sítios que se localizem próximos à fronteira com a mata amazônica. Nesses locais, em algumas regiões, se diz ser possível ouvir os gritos aterrorizantes que essa criatura emite quando se locomove pela floresta. Essa criatura se alimenta de filhotes de animais de estimação, das casas e habitações humanas, e além disso se diz que caçam humanos e outros animais de grande porte e quebram o crânio desses, comendo em seguida seus cérebros e bebendo seu sangue. O capelobo costuma habitar áreas de mata que sejam próximas a rios e também áreas de várzeas. Corre por essas regiões em alta velocidade, usando seu corpo adaptado para essas regiões e esse tipo de terreno. Nesses locais também, muitas vezes, caçadores desafortunados entram em contato com essa criatura, acabando mortos. Além de toda essa força e adaptação para a caça e o domínio das matas, o capelobo também é quase imortal. Se diz que o único jeito de derrotá-lo é com o ferimento ou tiro na região do umbigo. Muitas vezes o capelobo, até pelo seu nome, é comparado ao lobisomem, como se fosse o lobisomem da região amazônica. No entanto, analisando friamente as características relatadas nessa criatura, se vê muito mais semelhança com outra criatura amazônica muito aterrorizante, o mapinguari. Traços como o corpo com semelhança humana, mas coberto de pelo, a cabeça de animal, os gritos que emitem quando percorrem a mata, são todos estranhamente comuns entre os dois. Talvez até seja a mesma criatura, só que com outro nome para outra região do mundo amazônico. Do Brasil, seu nome é boitatá. O boitatá, traduzido do idioma tupi por coisa de fogo, é geralmente relatado como uma serpente de fogo que habita dentro da água, em rios e lagos. Essa criatura rasteja pela floresta durante a noite, supostamente protegendo a natureza contra pessoas que provocam queimadas nas matas e campos. Às vezes pode se transformar em um grosso tronco de fogo, que causa a morte por combustão daqueles que provocam queimadas. Se diz que ele seria uma alma penada que agora, após a morte, paga por seus pecados dessa forma. Mas há uma outra variação que diz que ele é o espírito de uma pessoa ruim que morreu, e por onde passa, ao invés de evitar o fogo, inicia fogo nas matas. Em 1560, o padre Anchieta, um dos primeiros portugueses a falar sobre o Brasil recém-descoberto, relatou em uma carta que havia alguns fantasmas na mata, que viviam quase sempre junto a rios e do mar, e eram chamados pelos índios de baitatá, ou coisa de fogo. Ele dizia que não se via nada senão um facho de luz cintilante correndo, que atacava os índios e os matava. Essa lenda é tão famosa que há várias versões espalhadas pelo Brasil. No sul, uma se destaca. Lá, a origem do boitatá seria o dilúvio bíblico, pois após os alagamentos de 40 dias e 40 noites, as cobras que não morreram zombaram que teriam agora muita comida só para elas. Então elas foram punidas pela justiça divina e ficaram com a barriga queimando e o corpo iluminado. O boitatá, uma dessas cobras,
agora anda pelos campos procurando restos de animais mortos e come apenas os olhos desses. De longe, quem o vê algo que se parece com uma bola em chamas. Essa bola então vira uma cobra de fogo que serpenteia na escuridão e persegue viajantes noturnos ou caçadores. Quem encontra o boitatá geralmente fica cego, louco ou pode até mesmo morrer. Dizem que para escapar deve-se, quando ele aparecer, ficar completamente parado e de olhos fechados, sem respirar, até que ele vá embora. Dizem também que atirar objetos de ferro nele funciona para afastá-lo, mas por outro lado, correr dele inevitavelmente levará à morte. Uma outra versão, também do sul do Brasil, diz que o boitatá seria um touro selvagem, com um único olho grande no meio da testa e patas muito grandes. Ele também brilha muito e solta fogo pela boca. Então, seu nome é Boca de Ouro. O Boca de Ouro é uma entidade muito famosa e originária do Recife, no nordeste do Brasil. Se diz que é uma criatura misteriosa e perigosa que assombra pessoas solitárias durante a madrugada. É um ser que veste calças e paletó brancos, sapatos bem engraxados e um chapéu estilo Panamá. Mas não se engane por sua aparência estilosa. Essa entidade geralmente é vista caminhando lentamente enquanto fuma um cigarro. Então, quando o Boca de Ouro cruza com um viajante solitário, pede fogo para acender o seu cigarro. Independente de ter um isqueiro ou não, a pessoa é imediatamente tomada de surpresa ao ver o rosto dessa entidade, pois ela possui uma face semelhante a um cadáver apodrecido, que fede a enxofre. No momento em que percebe a reação de medo da pessoa solitária, o Boca de Ouro solta uma gargalhada aterrorizante, exibindo a boca repleta de dentes de ouro. A partir desse momento, a história sempre se repete. A vítima tenta fugir em desespero pelas ruas urbanizadas da cidade de Recife, cruzando esquinas desertas e procurando ajuda, mas não há forma de escapar. Sempre que ela pensa ter escapado do Boca de Ouro, ele reaparece a alguns metros da pessoa, rindo e mostrando seus dentes dourados. E assim se passa a noite inteira, correndo em desespero tentando escapar sem sucesso. No final das contas, a pessoa é encontrada por outras pessoas desmaiada no chão da cidade, de tanto correr em desespero do Boca de Ouro. Mas não adianta relatar o que aconteceu, pois ninguém jamais acredita e acham que a pessoa estava bêbada ou enlouqueceu. Essa entidade tem preferência por homens que andam sozinhos durante as madrugadas na cidade de Recife. Não há relatos de grupos serem atacados e nem mulheres que andam sozinhas. Além disso, não faz diferença para o Boca de Ouro se a pessoa está bêbada ou sóbria, nem se fuma ou não. Dizem que os primeiros relatos são do início do século XX. Até por isso, seu visual exótico com calças e paletó branco e um chapéu Panamá, que fora moda por aqui em outros tempos. No entanto, os avistamentos não pararam e até hoje há quem diga tê-lo encontrado, sempre com as mesmas características. Além disso, ele é famoso principalmente na cidade de Recife, mas também tem sido encontrado em outras cidades do país, então pode ser que tenha experimentado assombrar outras cidades no final das contas. Não se sabe a origem desse ser, nem sequer se é ou não uma assombração ou uma criatura demoníaca. Uns dizem que seria a alma penada de um homem que abusava do álcool, jogos de azar e da vida noturna da cidade de Recife no início do século XX, enquanto outros dizem que seria na verdade a encarnação de um espírito muito maligno. Seu nome é Kumacanga. Se diz que quando uma mulher tem 7 filhos homens, o 7º vira lobisomem. Quando tem 7 filhas mulheres, a 7ª vira bruxa. Mas no caso da Kumacanga não se transforma em uma bruxa comum, e sim numa dessas entidades macabras. A Kumacanga, também conhecida como Curacanga no estado do Maranhão, é uma entidade cuja cabeça sai do corpo à noite e assume a forma de uma bola de fogo,
vagando pelos campos e apavorando quem encontrar pelo caminho. Diz uma história que pessoas andavam pela rua quando viram que uma cabeça de mulher estava pendurada em um salgueiro. A cabeça caiu ao chão e avançou em fúria contra eles, saltando. Eles fugiram desesperadamente e se refugiaram dentro de uma casa, trancando a porta. Mas a cabeça não desistiu. Ela começou a bater na porta e atacá-la a dentadas. A madeira não aguentava mais, estava quase cedendo, quando os galos cantaram e a cabeça foi embora rolando, e então se atirou em uma lagoa. Essa lenda, além de aterrorizante, não é encontrada somente no Brasil. Na Bolívia, ela é conhecida por outro nome, Cati-Cati. Lá, os habitantes dizem que ela é a cabeça de um cadáver humano que sai rolando atrás de inimigos que em vida lhe causaram mal. Ela lança gritos terríveis que ressoam no silêncio da noite. Dizem também que quando encontra sua vítima, amarra as mãos e os pés com cabelos crescidos em seu túmulo, que são duros e resistentes. Depois derruba o humano ao chão e lhe suga o sangue. Enquanto está sugando o sangue, a cabeça cadavérica vai aumentando de tamanho e peso, até ficar tão pesada que asfixia sua vítima, fazendo-a sofrer extremamente. Depois, quando a sua vítima já está morta, a cabeça vai embora saltando alegremente até seu lugar de descanso. Não se sabe exatamente a origem dessa entidade, se é algum tipo de maldição ou um feitiço. Além da versão de ser a sétima filha, há uma versão que diz que um feiticeiro, ao errar a fórmula de um encantamento, teria tido a cabeça arrancada do corpo. Essa cabeça então voou, usando os cabelos como asas. Outra versão ainda diz que a Kumacanga seria a concubina de um padre, que por algum motivo desconhecido se transformou nesse monstro. Se diz que a pisadeira tem a forma de uma mulher muito magra, com dedos compridos e secos. Possui unhas enormes, sujas e amareladas. Suas pernas são curtas e o cabelo desarrumado. Tem o nariz virado para baixo e em seu rosto há uma berruga repleta de pelos. Quem a viu relatou olhos avermelhados cor de fogo, malignos. O queixo é virado para cima e sua boca está sempre escancarada, mostrando os dentes podres e esverdeados. Quando ela ri, ela gargalha com uma risada cortante e perturbadora. Se diz que essa criatura voa pelos telhados de casa somente à espreita. Quando encontra alguém dormindo com o estômago cheio, salta sobre a pessoa, aterrissando sobre o estômago dessa. Geralmente, isso faz com que vomite tudo que a pessoa possuía no estômago, mas não em todos os casos. Algumas vezes é necessário que a pisadeira se esforce mais para tirar a comida do estômago da pessoa. Então ela usa sua língua comprida, colocando-a dentro da boca da pessoa e indo assim até o estômago, sugando toda a comida que lá se encontra. Essa criatura perturbadora, além de fazer a pessoa vomitar, a coloca em um estado de paralisia, a chamada paralisia do sono, em que a pessoa está consciente do que ocorre à sua volta, mas não consegue se mover, tendo inclusive falta de ar. Há algumas versões sobre a origem dessa criatura macabra. A primeira diz que a pisadeira seria o espírito de uma pessoa que passou muita fome em vida, vivendo na extrema miséria. Então, após a morte, inconformada, voltou com uma fúria vingativa, atrás de todos aqueles que têm o privilégio de ter a comida em abundância, ou que praticam o pecado da gula. Mas essa não é a única história para a origem dessa criatura. Outros dizem que ela seria, na verdade, uma mulher muito, muito gulosa, que inclusive chegou a esconder comida de seus filhos para tê-la somente para si. Então, essa mulher, após a morte, foi julgada e condenada pelos tribunais divinos pelo pecado da gula,
sendo então sentenciada a viver como um espírito vingativo, que caça aqueles que cometem o mesmo pecado que ela. Seu nome é a Bruxa de Ferro. A Bruxa de Ferro é uma lenda urbana brasileira muito popular e temida. Se diz que é uma mulher velha, ou melhor, o espírito de uma mulher velha, que assombra e aterroriza diversos orfanatos e até mesmo hospitais infantis. Diz a lenda que existia um orfanato no Brasil. Assim que esse local foi inaugurado, as crianças que ali habitavam começaram a relatar acontecimentos paranormais, como o som de algo de ferro se arrastando pelo chão. Mas como é de costume acontecer em casos que envolvam crianças, os funcionários e cuidadores diziam que era somente a imaginação das crianças e não lhes davam atenção. Com o tempo, o orfanato acabou fechando, mas algumas crianças ficaram lá morando aguardando a transferência para outro orfanato. Essas crianças, nesse tempo de espera, ouviam os mesmos barulhos metálicos de antes e viam o vulto de uma mulher velha horrível que caminhava pelo corredor da ala onde estavam. Aqueles acontecimentos que mais pareciam pesadelos do que a realidade continuaram por algum tempo. Até que um dia uma das crianças quebrou a perna e afirmou que a bruxa a tinha atacado, enquanto gritava de dor. Mas novamente os adultos não lhe deram atenção, dizendo que ela provavelmente tinha somente caído da escada. Em outro acontecimento paranormal, uma das crianças do orfanato entrou correndo no dormitório, gritando e acordando a todos os outros. Essas então apavoradas saíram correndo em desespero pelo orfanato. Algumas delas disseram terem ficado frente a frente com uma mulher horrível, toda deformada e com ferro pelo corpo. Disseram também que a mulher apontou para elas e disse que sugaria suas almas, depois de as matar. As crianças saíram pelo local até encontrarem o zelador, que também acabou por ver a mulher. No final das contas, todos acabaram saindo do orfanato, menos uma criança. Dizem que ninguém teve coragem de voltar para procurá-la naquela noite. Somente na manhã seguinte, alguns corajosos juntaram coragem o suficiente e foram procurar a criança, mas ficaram pasmos com o que viram. A criança estava morta, com todo o corpo retorcido e abraçada ao seu ursinho de brinquedo. Dizem que a partir desse dia em diante, a Bruxa de Ferro continuou assombrando orfanatos, procurando crianças para lhes quebrar os ossos e colocar ferros em seus corpos. Ninguém sabe com certeza a origem para as lendas dessa bruxa, mas há duas versões principais. A primeira delas diz que no final da década de 50 existia um hospital em uma pequena cidade, onde eram tratadas crianças com problemas nos ossos. Lá trabalhava uma estranha enfermeira. Alguns dizem que essa enfermeira usava bruxaria para curar os pacientes, outros que isso não é verdade. Mas o que é certo é que essa enfermeira era consideravelmente mais apegada a uma das crianças do que as outras. Mas a saúde dessa criança não ia muito bem. Ela estava sobrevivendo através de aparelhos e precisava de suportes de metal para sustentar o peso de seus braços e pernas. Com essa criança nada funcionava. A saúde dela nunca melhorava, mesmo com as supostas bruxarias da enfermeira. Um dia, não suportando mais o sofrimento que a criança passava, a enfermeira decidiu dar um fim ao sofrimento dela. Desligou os aparelhos e a criança morreu. Dizem então que ela imediatamente se arrependeu e passou a carregar consigo os suportes de metal que a criança usava. Dizem que um dia essa enfermeira se suicidou, jogando-se no poço que ficava nos fundos do hospital. Algum tempo depois, esse hospital acabou sendo fechado e um orfanato foi construído em seu lugar. O mesmo orfanato onde as histórias do encontro com a Bruxa de Ferro se iniciaram. Mas essa não é a única versão para a história da Bruxa de Ferro. Há ainda uma outra versão mais antiga da época da escravatura no Brasil. Dizem que havia uma família muito rica que possuía muitos bens, sendo o mais valioso deles um diamante de valor imensurável. O dono da casa sempre o mantinha consigo, carregando-o para todos os locais que fosse, mas um dia ele deixou-o sobre uma mesa por algum motivo. Sua filha o pegou, atraída pelo brilho e pela beleza do objeto. Quando percebeu e perguntou à filha sobre o anel, essa acusou uma das escravas da família.
temendo a fúria de seu pai. O homem então acorrentou a escrava e prendeu-a dentro de um armário, de onde nunca mais saiu. Dizem que muitos anos se passariam até que ali, naquele mesmo local, seria construído um orfanato, onde depois aconteceriam os mesmos eventos paranormais, que culminaram na morte da criança. Seu nome é Capitão do Mato. O Capitão do Mato, também conhecido como Caboclinho da Mata, é uma entidade que se diz proteger as matas da região da Muxuara, no estado do Espírito Santo. Apesar de ser semelhante ao Curupira, essa entidade não protege tantos animais. Suas verdadeiras protegidas seriam as árvores, plantas e toda e qualquer vida vegetal nessas florestas. Se diz que o Capitão do Mato possui a forma de um menino ou de um velho, mas sempre com a estatura de uma criança. Dentro da mata, ele tem muitas habilidades, a principal delas sendo a capacidade de conversar com as árvores e ter algum controle sobre elas, pois se diz que ele pode inclusive fazer árvores se mexerem. Quando ele percebe pessoas invadindo suas matas, sai apressado fazendo ruídos para amedrontá-las. Também usa de diversos truques para fazer os invasores se perderem e caírem em suas mãos, sendo o principal deles a capacidade de mover as árvores de lugar e confundir assim os invasores. Se diz que ele tem tanto, mas tanto ódio dos invasores, que chega a babar de ódio. Quando consegue capturar invasores, o que mais gosta de fazer é prendê-los entre os galhos dos maricás, árvores baixas com muitos espinhos afiados. Apesar de ser uma criatura cruel com os invasores, o Capitão da Mata possui um ponto fraco fácil de ser explorado. Se diz que, assim como o Curupira, ele tem uma grande paixão por fumo e cachaça, e aqueles que, mesmo invadindo as matas, fizessem oferendas em uma árvore, não seriam incomodados. Além disso, se diz que muitas vezes ele mesmo, ao invés de atacar os invasores, aparece para cobrar fumo deles. Até por isso, frequentemente ele é buscado por viajantes que irão cruzar seus territórios. Ele é oferecido fumo e cachaça em troca de proteção durante a viagem, principalmente contra animais selvagens e ladrões que habitam nessas regiões. Seu nome é Mão de Cabelo. Essa entidade é originária do estado de Minas Gerais, o berço de algumas das mais aterrorizantes lendas brasileiras. Se diz que é um fantasma vestindo roupa ou lençol branco, com as mãos totalmente peludas e que visita as crianças durante a noite, principalmente os meninos, para verificar se esses urinaram na cama. Caso a criança realmente tenha urinado na cama, se diz que ele arranca o órgão sexual da pessoa. Esse espectro aterrorizante é um pesadelo constante das crianças, e não se sabe exatamente a sua origem, de onde veio e quando surgiu. Dizem que a parte mais característica de seu corpo, suas mãos, são macias e sedosas, com cabelos que na verdade são mechas de cabelos humanos, geralmente loiros ou grisalhos. Dizem que suas mãos são feitas de cabelos humanos por uma questão de eficiência, pois assim poderia verificar rapidamente os lençóis da cama da criança, para ver se estavam molhados ou não, muitas vezes até mesmo sem acordar a sua possível vítima. Essa entidade normalmente se manifesta assumindo uma forma humana magra e cadavérica, alta e aterrorizante. Se diz que ela está sempre com uma longa roupa branca que pode também ser um lençol branco. No meio da noite, enquanto as crianças e seus pais dormem, essa entidade ronda as ruas das cidades, às vezes acompanhada de uma coruja, que voa pelos céus e consegue detectar alvos em potencial para o seu mestre. Crianças que possivelmente urinaram na cama e podem ser a próxima vítima. Não se sabe exatamente se essa entidade possui algum ponto fraco ou algum objetivo em especial que explica sua forma de agir. Talvez esteja cumprindo o trabalho sujo dos pais dessas crianças, que culpam seus filhos por urinarem na cama. Seu nome é Bradador. O Bradador é um espírito de um homem que morreu na cidade de Atuba, no Paraná.
tendo sido enterrado sem que pagasse por todos os pecados que cometeu em vida. Assim, logo após ser enterrado, foi devolvido pela terra. Agora, todas as sextas-feiras após a meia-noite, uma criatura nem homem nem fantasma, mas um meio termo entre os dois, vaga pelos campos, soltando gritos terríveis. Por causa desses gritos, ele é chamado de Bradador. Não se sabe exatamente como é a aparência dele, pois quase ninguém sobreviveu para contar a história. Só se sabe que os gritos horripilantes dele lembram uma pessoa agonizando, ou lamentos de sofrimento. Dizem que a penitência do Bradador somente teria fim quando ele encontrasse por 7 vezes uma moça chamada Maria. Mas isso é quase impossível, pois ninguém fica perto o suficiente dele quando ouve seus gritos horripilantes. Então a maldição continua. Mas ele não habita somente essa região do Brasil, no estado do Paraná. Dizem que ele também habita outras áreas do Brasil na região Centro-Sul. Em São Paulo, na região do Rio das Mortes, é possível ouvi-lo gritando. Se diz que ali havia ouro em abundância e também muita ganância. Em uma ocasião, 40 mineradores se mataram uns aos outros pelo ouro. Desde então, ali durante a noite, pode-se ouvir seus gritos. Seu nome é Xibamba. O Xibamba é um fantasma de origem africana, também conhecido como o espírito das bananeiras. Ele é popular nos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Lá se diz que ele aparece à noite, para crianças que são desobedientes e que não querem dormir, aparecendo e fazendo-as dormir à força, mesmo que não tenham sono, e depois as fazendo ter pesadelos horripilantes a noite toda. Se diz que essa entidade se parece com um homem negro velho, que veste uma roupa de folhas de bananeiras, semelhantes às usadas em rituais realizados pelos africanos no Brasil, há muito tempo atrás. Essa criatura costuma aparecer roncando como um porco e dançando descompassadamente, além de girar continuamente enquanto caminha. Ele também usa geralmente uma máscara que se parece com um monstro. Mas essa criatura não gosta somente de assombrar as crianças em seus pesadelos. Ele gosta também de se alimentar delas, especialmente das que choram. Essas ele detesta e ao mesmo tempo ama, mas ama somente o sabor da sua carne. Dizem que essa lenda teria vindo junto com o povo Ubuntu, grande grupo étnico da África que foi trazido para o Brasil como escravo. A esse povo também pertencem outras lendas, como a do Kibungo. Se diz que durante muito tempo, na época da escravidão, os proprietários de terra levavam os seus filhos mal comportados para verem os rituais e cerimônias realizadas pelos africanos. Lá, eles os apresentavam a lenda. Obviamente, as crianças jamais esqueciam e, com medo do Xibamba, se tornavam mais obedientes. O homem da capa preta. Nos últimos anos, um estranho homem vestindo capa, roupa e chapéu pretos tem sido avistado frequentemente na estrada para Marcílio Dias. Se diz que ele sempre aparece no primeiro poste para quem segue o trajeto em direção a essa cidade. Ele surge do nada, de forma misteriosa, e some do nada, de forma igualmente misteriosa. Ele tem levado terror a todos que cruzam por ali. Quem o viu disse que seu rosto não possui expressão, e seus olhos seriam vermelho cor de fogo. Dizem que ele tem mais de 2 metros de altura e um olhar mortal. Ninguém sabe ainda de onde vem ou quais seriam seus objetivos. Cada pessoa que o vê cria a própria teoria para explicá-lo. Uns dizem que seria um tipo de ser que costuma ser visto primeiro pela visão periférica, mas quando é olhado diretamente, foge para longe ou desaparece, mas continua olhando a pessoa, mesmo de longe. Outros dizem que seria o próprio demônio que vem atormentar essa região. Há ainda aqueles que dizem que seria algum tipo de espírito errante, que preso à terra,
vaga tentando cumprir algum objetivo específico. Há todo tipo de teoria. Uns ainda afirmam que ele viria de outra dimensão ou seria o espírito de um prisioneiro do local, que procura vingança contra a sua prisão. A explicação mais complexa diz que ele seria o espírito de um cruel matador de aluguel, que trabalhava na região, matando pessoas e famílias inteiras a mando de homens poderosos dali. Com o tempo, acabou sendo caçado pelas forças policiais do local e encurralado em sua casa, que ficava exatamente no morro acima do poste de luz, onde o Homem da Capa costuma aparecer. Ali ele acabou sendo morto. Mas, embora a maioria dos encontros seja justamente nessa região, não é somente ali que esse homem misterioso aparece. Há também relatos de pessoas que o viram em casas abandonadas, ainda naquela região de Santa Catarina. Outros ainda disseram que o viram dentro de suas casas, durante a noite, os observando enquanto estavam deitados para dormir. Por último, também foi avistado observando pessoas pelas janelas, dentro de suas próprias casas, sempre com o mesmo olhar mortal e sombrio e os olhos vermelhos infernais. Seu nome é Boto Cor-de-Rosa. A lenda do Boto Cor-de-Rosa é muito famosa no norte do Brasil, na área amazônica. Lá se diz que existe um boto que se transforma em um homem belo, sedutor e conquistador. Então, sob essa forma humana, ele sai procurando por mulheres para seduzir e depois engravidar. Dizem que esse homem boto, além de ser muito bonito, possuiria uma boa conversa e ainda seria muito galanteador. Por último, ainda teria uma grande habilidade na arte de dançar. Estaria sempre usando roupas e sapatos brancos, além de um chapéu cobrindo a cabeça. Se diz que o chapéu é essencial para o disfarce, pois a transformação não é completa, e no topo da cabeça estariam as narinas do boto. Existem algumas versões para a lenda. Em algumas, o boto se transforma em homem durante qualquer festa que ocorrer nas comunidades das beiras dos rios amazônicos. Já em outras versões, ele não seria tão presente, só se transformando durante a lua cheia do mês de junho, durante as festividades de Santo Antônio, São João e São Pedro. Quando ele assume a sua forma humana, desse homem belo e sedutor, tenta entrar nas comunidades ribeirinhas atrás de mulheres para seduzir. Algumas versões dizem que ele procura a mulher mais bonita da festa. Outras dizem que ele procura uma mulher que seja virgem. De qualquer forma, depois de escolher o alvo, parte para seduzi-la com suas habilidades. Quando consegue, leva-a para o fundo do rio ou mesmo para a beira do rio. Depois de engravidadas, essas mulheres são abandonadas pelo boto, que retorna para o fundo do rio em sua forma animal. Dessa forma, o filho nascerá sem pai. Se diz que esse ser é muito temido até hoje na área amazônica. Inclusive, quando um homem desconhecido aparece em uma festa usando um chapéu, logo na entrada pede-se para que ele tire o seu chapéu, para que se tenha certeza de que é realmente um humano, e não o boto disfarçado. Além disso, até hoje nesses locais, quando uma criança nasce sem pai, ele é chamado de filho ou filha do boto que habita. Seu nome é Yara. A Yara, também conhecida como Mãe das Águas, é uma linda sereia que se diz habitar nas águas do rio Amazonas. Seu nome pode ser traduzido por aquela que habita nas águas. Essa criatura seria metade mulher e metade peixe, com pele morena, cabelos longos e negros e olhos lindos e castanhos, que seduzem qualquer um que os olham. Ela habita nesse grande rio, sempre conquistando e matando homens. Se diz que a Yara costuma tomar banho de sol na beira do rio Amazonas, e enquanto faz isso canta uma canção linda e irresistível, com sua voz doce.
Ali ela pode ser vista sob as pedras, penteando seus lindos cabelos e se admirando no reflexo das águas. Qualquer homem que ouça a canção ou mesmo veja a beleza da Yara não conseguirá resistir aos seus encantos e perderá o controle sobre si mesmo. Então pulará dentro do rio, e no final esse mesmo ser o levará para as profundezas. Dizem também que ela tem o poder de cegar qualquer um que sequer admire a sua beleza, e depois disso ela leva-os para o fundo do rio. Se algum homem conseguir de alguma forma escapar dos encantos dela e não se atirar nas águas, ele acabará por enlouquecer e somente um pajé poderá então curá-lo. Além disso, há quem diga que ela é responsável por causar ondas fortes no rio Amazonas e seus afluentes, que poderiam chegar às vezes até 6 metros de altura. As lendas para as origens dela dizem que antigamente seria uma índia guerreira, que era a melhor e mais valente de sua tribo. Ela era filha do pajé da tribo e era sempre muito elogiada por ele, a ponto de seus irmãos terem muita inveja. Uma noite eles se juntaram e tentaram matá-la enquanto ela dormia, mas Yara tinha uma audição fora do comum e conseguiu escutá-los. Conseguiu se defender e acabou por matar a todos eles. Com medo da fúria de seu pai, ela se desesperou e fugiu, mas acabou sendo encontrada logo depois por seu pai e punida. Como punição para seus atos, ela foi jogada no fundo do rio, entre os rios Negro e Solimões. Mas dizem que ela não morreu. Os peixes que ali habitavam a salvaram e a transformaram em uma sereia. Hoje se diz que os indígenas da região têm tanto medo dela que evitam sequer passar perto de lagos e rios no final da tarde. Seu nome é Pé de Garrafa. Geralmente essa criatura grita de dentro da mata com gritos amedrontadores, ou que são tão familiares que fazem caçadores os procurarem pensando ser um companheiro seu. Então quando entram na mata, o grito se multiplica, parecendo vir de todas as direções. O caçador então se sente atordoado ou até mesmo enlouquece, estando então vulnerável aos ataques dessa criatura. Então ele ataca e devora os olhos e o cérebro da pessoa. O Pé de Garrafa habita florestas da região norte e nordeste do Brasil, sendo conhecido do Mato Grosso até o estado de Piauí e Maranhão, além de Minas Gerais. Ele é descrito possuindo um corpo de um homem de cor branca ou negra, coberto de pelos e um olho e um chifre somente. Se diz que possui somente um braço com uma mão com grandes garras, e além disso possui um umbigo branco. Tem somente uma perna e essa não possui pé, e sim o formato de um fundo de garrafa. Essa criatura é peluda por todo o corpo, exceto em seu umbigo, e ali justamente é o seu único ponto fraco. Em sua cabeça possui olhos avermelhados ou que têm um reflexo avermelhado durante a noite. Possui também cabelos longos sobre a cabeça. Se diz que ele grita de dentro da mata atraindo pessoas para si, quando assim o deseja. Com exceção disso, costuma evitar o contato com qualquer ser humano. Quando grita, consegue imitar o grito de pessoas familiares às de suas vítimas, facilitando assim atraí-las para a mata. Se diz que os gritos geralmente seriam parecidos com o do capelobo ou do mapinguari, outras criaturas semelhantes que habitam na mata amazônica. Se diz também que essa criatura possui outras habilidades que a tornam mais poderosa ainda. Ela tem poder sobre as árvores, e assim aqueles que ao andar pela mata tocarem em suas árvores ficarão atordoados. Além disso, pode desaparecer ou mudar de estatura quando assim o desejar. O Pé de Garrafa deixa pegadas redondas como uma garrafa, daí vem o seu nome. E geralmente isso é muito útil para confundir seus perseguidores, já que a ausência de pés impossibilitaria de se rastrear para onde essa criatura se move. Todo o corpo do Pé de Garrafa seria intocável e impossível de ser ferido. O único ponto fraco é justamente em seu umbigo. Quando essa criatura se sente ameaçada, ela joga para frente seus longos cabelos, que são impermeáveis, assim como todo o resto de seu corpo.
de forma a cobrir e proteger o seu umbigo branco. Algumas versões das histórias ainda dizem que ele seria uma entidade protetora das matas, parecido com Curupira ou Caipora. Outras ainda dizem que ele somente aparece durante as sextas-feiras. Então, são os berros do Gritador. O Gritador é uma entidade conhecida por todo o Brasil, mas as principais lendas para sua origem são nas serras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ali, durante a noite, moradores escutam gritos atordoados vindos do mato. Dizem que quem responder a esses gritos de agonia morrerá, pois uma alma penada viria pegar a pessoa logo em seguida. A lenda diz que havia um homem que morava numa região da Serra do Rio Grande do Sul. Era um trabalhador do campo. Um dia foi convidado para um baile depois de um dia exaustivo de trabalho. Então foi tomar um banho para se limpar do suor e ficar à altura do evento. Enquanto isso, deixou seu velho cavalo amarrado com uma corda muito curta, mesmo com o animal exausto após um longo dia de trabalho. Mas esse homem não era famoso por ser bom com os animais, muito pelo contrário. Nesse dia ele demorou tanto no banho que sua mãe, vendo o animal exausto e sofrendo, soltou-o para que pudesse descansar. O homem, ao sair do banho e perceber o que havia acontecido, ficou descontrolado e enfurecido. Xingou sua mãe, pois sabia que agora chegaria atrasado ao baile. Em desespero, para evitar o atraso, o homem cruel pegou a sela e as rédeas do cavalo e colocou em sua própria mãe, transformando-a em um tipo de cavalo. A mãe, então, exausta de carregar nas costas o próprio filho, acabou caindo morta ao chão. Mas antes de morrer em seus últimos suspiros, soltou uma maldição contra o filho. Ela convocou aos deuses e a justiça divina e sentenciou que a alma dela iria para o céu descansar, mas a de seu filho nunca descansaria. Naquela mesma noite, o seu filho cruel, voltando para casa em meio ao nevoeiro, se perdeu e jamais conseguiu encontrar o caminho de casa. Desde aquela noite, ele anda por lá sem conseguir descansar. Sua alma vaga, solitária, atordoada, ainda gritando pelos campos, coxilhas e pelos cânions da região. Dizem que se alguém responder a esses chamados, irá morrer. Há ainda uma outra versão para a lenda, mas mais antiga, da época dos jesuítas no sul do Brasil. Na época havia muitos jesuítas na região dos Altos da Serra, mas chegando o momento em que deveriam partir, muitos desses enterraram seus tesouros esperando um dia retornar para buscá-los. Enquanto cavavam os buracos, gritavam para saberem a localização de cada um. Um homem, porém, acabou não indo embora e ficando ali, cuidando de seu tesouro enterrado. E ali ele morreu. Sua alma ficou presa ao lugar e dizem que à noite, quando qualquer pessoa grita, ele acha que são seus amigos gritando. Se diz que atualmente, quando criadores de gado gritam uns com os outros naquela região, eles escutam às vezes um grito distante, o grito do jesuíta. Se a pessoa responder a esse grito, ele grita de novo, cada vez mais perto. Dizem que se ele chegar até você, iniciará um duelo. Se você o derrotar, ele lhe entregará o tesouro. Mas se ele vencer, você tomará o lugar dele para cuidar do tesouro para sempre. História da Princesa Encantada de Jericoacoara. Jericoacoara é uma pequena localidade litorânea localizada em uma enseada com um farol. Dizem que debaixo de um morro onde fica o farol existe uma gruta. Ali vive a princesa encantada presa por magia. Além dela, há muitos tesouros. Se diz que quando a maré baixa pode-se ver a entrada para a caverna, mas somente se consegue entrar ali se abaixando. Logo à frente, após entrar na caverna, há um enorme portão de ferro e depois do portão finalmente se encontraria a princesa e o tesouro. Mas essa não é uma princesa comum. Dizem que ela foi transformada por magia em uma princesa com escamas de ouro, com somente a cabeça e os pés de mulher.
Essa entidade amaldiçoada permanece ali embaixo com seus tesouros, e o herói que a salvar poderá se casar com ela, mas não é simplesmente encontrá-la. Isso qualquer um poderia fazer. Para quebrar o encanto e libertá-la, deve-se fazer um sacrifício com sangue humano, junto ao portão de metal. Ou seja, algum humano deve ser ali assassinado e oferecido em sacrifício. E quando isso ocorrer, imediatamente a porta se abrirá. Em seguida, com o sangue humano, o salvador da princesa deve desenhar uma cruz no dorso da mulher serpente. E assim, finalmente, o encanto terá fim. A princesa se transformará em uma mulher na plenitude de sua beleza, e a seu lado estarão todos os tesouros que a gruta guarda. Mas não é somente isso. Dizem também que ao seu lado se poderá ver um portal para um reino mágico, com um castelo e torres douradas que o Salvador poderá visitar. Há algumas versões sobre essa lenda. Algumas dizem que a princesa tem um nome, e esse é Carolina ou Pérola, pois ela usaria um colar de pérolas em seu pescoço. Alguns dizem também que ela permanece somente 12 horas por dia na sua versão serpente, e nas outras horas teria a aparência de uma mulher normal. Quanto ao motivo da transformação ainda não se sabe. Uns dizem que teria sido um feiticeiro responsável pelo encanto, outros que teria sido uma bruxa má. De qualquer forma, a maldição que recaiu sobre a pobre moça só pode ser obra de uma entidade maligna. Então, seu nome é Aró-Aró. O Aró-Aró é uma criatura muito parecida com uma ovelha, mas bem maior, robusta e com dentes terríveis e assustadores. Se diz que esses seres horripilantes viviam sempre em bandos e se comunicavam com gritos de arró-arró, de onde se origina o seu nome. Dizem que esse tipo de seres era muito conhecido no sul do Brasil, na Argentina e no Paraguai. E por esses cantos se acreditava que eles perseguiam pessoas que andavam desavisadas pelas florestas, e que o único jeito de sobreviver e escapar delas era subindo em uma palmeira, árvores cujas folhas são usadas no Domingo de Ramos, uma data muito importante. Esse ser monstruoso devorador de pessoas seria parecido com ovelhas, mas com grandes chifres que intimidam a qualquer um que os vê. Eles estão sempre espreitando humanos desavisados, e suas presas favoritas antigamente eram indígenas desavisados que se afastavam das missões jesuítas existentes no sul da América do Sul. Mas há também outras versões para o Arró-Arró. Alguns ainda dizem que na verdade não teria muito a ver com uma ovelha, e sim seria algo muito mais semelhante a um grande cachorro peludo que lançava fumaça pela boca. Além disso, outros dizem que ele também recebia crianças raptadas pelo Jaci Jaterê, outro personagem importante da floresta, e que se dizia vigiar as crianças que não dormiam à sesta. De qualquer forma, a forma de sobreviver a um ataque desses seres, independente da versão deles, era sempre subir em uma palmeira, árvore essa que era considerada sagrada. Alguns dizem que isso se devia ao fato de que ela seria a árvore que foi usada para fazer a cruz de Cristo, e se a pessoa ignorasse ou mesmo não tivesse essa informação e subisse em qualquer outra árvore que achasse pelo caminho, ela se arrependeria imediatamente, pois essa criatura cavaria as raízes dessa árvore até derrubá-la e depois devorar a sua presa. É a lenda da Vitória Régia. Essa lenda, muito bonita e muito triste, conta sobre uma aldeia onde morava uma jovem guerreira chamada Nazá. Dizem as lendas que Nazá era extremamente bela, e um dia ela se apaixonou pela lua que ficava no céu noturno. O deus Lua, para os indígenas amazônicos, era chamado de Jaci, e Jaci namorava várias índias. Todas ele acabava levando para o céu junto com ele e transformando em estrelas. Bem, Nazá, completamente apaixonada pela lua, sonhava em ir para o céu com ela. Todas as noites, dizem as lendas, enquanto todos dormiam tranquilamente, ela sofria ansiosamente e subia as colinas, esperando que a lua a notasse
e na esperança de que fosse transformada em uma estrela e levada para o céu. Mas infelizmente, apesar de todo o esforço, a lua não parecia notar a paixão de Nazar, e essa paixão aos poucos ia se transformando em uma obsessão. Nazar agora não queria mais comer e nem beber nada, queria somente ficar ali, admirando a lua. Todas as noites ela saía desesperada, em tristeza, chorando pela floresta e pedindo que o deus Lua a amasse. Mas um dia ela foi surpreendida por algo. Enquanto andava pela floresta, ela viu o deus Lua, e ele estava ali, logo à frente dela, nas águas de um lago. Ela teve certeza que era ele que estava se banhando ali. Extremamente emocionada, ela saltou nas águas do lago na direção onde o seu amor estava. Mas, ao se chocar com as águas do lago, foi despertada de sua ilusão e percebeu que não era o deus Lua que se banhava ali. Era somente um reflexo da lua nas águas do lago. Mas era tarde demais, e depois de entrar nas águas, ela nunca mais retornou. Então o deus Lua, comovido pelo amor de Nazar, finalmente notou-a e a recompensou, não a transformando em uma estrela como todas as outras que já existiram no céu, e sim em uma linda Vitória Régia, a estrela das águas. As flores dessa linda planta são brancas durante a noite e tornam-se rosadas com o nascer do dia. E assim como a lua, as folhas da Vitória Régia só se abrem à noite. Onde habita? Seu nome é Boi Vaquim. O Boi Vaquim é uma entidade muito conhecida no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Se diz que é um enorme touro com asas e chifres de ouro, que habita nos pampas gaúchos. Dizem que ele possui quase 3 metros de altura e 4 de comprimento. Sua pelagem é toda branca e o couro muito resistente. Seus olhos são feitos dos mais preciosos diamantes. Esse boi monstruoso também lança fogo pelas pontas dos chifres pontudos de ouro. Esse ser é o pavor dos trabalhadores dos pampas do Rio Grande do Sul. Dizem que muitos temem encontrá-lo em suas cavalgadas, e por ali a simples menção ao nome dele causa muita curiosidade e cobiça de muitos, pois ele é realmente muito valioso, porém é considerado indomável e dizem que é preciso muita coragem para sequer tentar laçá-lo. Muitas vezes caçadores tentam caçar um desses seres em busca de seu valioso corpo, ou mesmo para tentar provar sua coragem. Mas quase todos se arrependem, pois quando o Boi Vaquim se sente ameaçado, se transforma em um monstro furioso, atropelando ou esmagando a cabeçadas e coices todos que se aproximam. Quando entra em combate, seus olhos de diamantes brilham como nunca, e as chamas de seus chifres ficam mais fortes. Dizem os que já conseguiram caçar um deles que, além do ouro e dos diamantes serem muito valiosos, sua carne é extremamente saborosa, nunca apodrecendo, sendo uma iguaria extremamente rara. No entanto, apesar de serem muito perigosas, essas criaturas são solitárias e não costumam atacar se não forem incomodadas. Muitas vezes apelam para a fuga antes de qualquer conflito, voando para pastos verdes mais distantes onde não possam ser incomodadas nem ameaçadas. São poucos os que sequer garantem ter encontrado pessoalmente um Boi Vaquim, e desses são quase inexistentes os que puderam comprovar suas histórias de encontro com esse ser tão belo e raro. Seu nome é Tarrafador Fantasma. O Tarrafador Fantasma é uma tenebrosa assombração muito conhecida e temida na região do litoral do Piauí. Se diz que é um espírito de um pescador que morreu há anos atrás e que amava tanto o que fazia enquanto vivo, que mesmo após a morte continuou fazendo o que mais amava: tarrafar. Se diz que essa entidade costuma aparecer de repente diante de outros pescadores que pescam nas proximidades, causando um grande susto. Mas apesar do grande susto que esse encontro traz para quem ainda é vivo, se diz que esse ser não costuma atacar os pescadores que encontra. Segundo os relatos de quem ouviu, ele apenas pega a sua tarrafa e arremessa nas águas,
como qualquer pescador normal faria, e como esse homem o fez por incontáveis vezes antes de a morte o levar. Mas nem todos conseguem superar um encontro com essa entidade fantasmagórica. Dizem que muitos dos pescadores que acabaram por o encontrar decidiram por desistir de sua profissão, por medo e desespero de voltar a ter um encontro com esse ser. Outros que não possuíam essa opção e tiveram que continuar como pescadores mesmo temendo um novo encontro, relataram que encontraram outras diversas vezes esse mesmo ser e sobreviveram para contar a história. Alguns pescadores que acabaram por encontrar essa entidade várias vezes dizem que se trata definitivamente de um ser pacífico. E esses já se acostumaram em vê-lo em várias noites de pesca, e mesmo assim seguir normalmente com seu trabalho. Mas nem todos os relatos são exatamente iguais. Histórias de outros pescadores contam uma versão um pouco diferente do tarrafador fantasma. Eles dizem que esse ser muitas vezes assusta os pescadores que encontra de propósito, e depois se afasta rindo. Outros ainda contam histórias diferentes. Dizem que se você oferecer fumo a ele, ou alguma outra oferenda, ele lhe abençoará e fará com que você tenha uma jornada de pesca muito boa, pescando incontáveis peixes. Seu nome é Arranca-Línguas. O Arranca-Línguas é uma criatura monstruosa que se parece com um grande gorila e ataca pessoas, animais e qualquer ser vivo que tenha uma língua. Dizem que ele habita nos arredores do rio Araguaia, nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Essa criatura monstruosa seria maior do que qualquer gorila ou ser humano. Dizem que teria cerca de 3,5 metros de altura, o dobro dos maiores gorilas da África, e as pegadas que deixa seriam 3 vezes maiores do que a de seres humanos. Não à toa, em alguns lugares ele é simplesmente chamado de King Kong. O Arranca-Línguas está sempre à espreita nesses locais onde habita, caçando qualquer coisa somente para matá-la e arrancar sua língua, pois dizem que somente das línguas ele se alimenta. Ele se disfarça de árvores ou de troncos caídos à noite, para que pessoas ou animais se aproximem ou até se encostem nele. Então, quando a pessoa cansada descansa encostada nele, ele ataca, mata e depois arranca a língua da pessoa de forma brutal. Suas principais vítimas seriam bois, cavalos, cabras ou pessoas. Pessoas que cruzaram a região das margens do rio Araguaia relataram ter ouvido à noite urros enormes e assustadores, além de ter encontrado marcas de pegadas gigantescas no dia seguinte. Nessas regiões, não raramente, há relatos de surgimento de vacas e bois mortos, sem nenhum ferimento com exceção da língua arrancada. Essa criatura seria muito forte, o que possibilitaria dominar suas vítimas para arrancar suas línguas sem praticamente feri-las, mesmo sendo animais gigantescos como é o caso dos bois e vacas. Normalmente, em locais onde se diz ter havido sinais de um ataque do arranca-línguas, não há rastros em volta, e nem sinal algum de luta, somente a língua ausente no cadáver. Hoje, as áreas onde essa criatura já foi relatada são evitadas pelos habitantes. Eles hesitam em cruzar por essas áreas, principalmente à noite, e aqueles que são forçados a parar por ali para passar a noite e descansar não conseguem dormir com os 2 olhos fechados. Ela é chamada de o Diabinho da Garrafa. O Diabinho da Garrafa, também conhecido como Famaliá, Cramulhão e Capeta da Garrafa, é uma criaturinha macabra que pode ser criada por pessoas que desejam algo extremamente e que estão dispostas a trocar sua alma pela realização desse desejo. Se trata de um pacto de uma pessoa com o próprio diabo. Você poderia pedir o que desejar. Geralmente, o pedido era muito dinheiro. E então, seguindo os passos para a realização do acordo, você logo teria o seu desejo realizado. Mas em troca, ao final de sua vida, quando você morresse, o diabo levaria para sempre a sua alma. O processo é o seguinte: primeiro a pessoa faz o pacto com o diabo,
Depois disso, o passo seguinte é conseguir um ovo. Ovo esse que será fecundado pelo próprio diabo. O ovo seria do tamanho de um ovo de codorna. Em algumas regiões do país se diz que a galinha é que é fecundada pelo diabo, e não o ovo. Já em outras se diz que o ovo é colocado não por uma galinha, mas sim por um galo. Para conseguir esse ovo, a pessoa deve procurá-lo durante a quaresma, e na primeira sexta-feira após encontrá-lo, deve levar o ovo debaixo do braço esquerdo até uma encruzilhada, exatamente à meia-noite. Então, após passar o horário, deve retornar para casa e se deitar na cama. A lenda diz que depois de exatos 40 dias, o diabinho nascerá. Será feio e chifrudo como todos os diabos, só que de tamanho pequeno, cerca de 15 a 20 centímetros. Então a pessoa deve colocá-lo dentro de uma garrafa e fechar bem a tampa, para que ela fique fechada pelo resto de sua vida. Com o passar do tempo, esse diabinho dentro da garrafa irá enriquecer o seu dono, ou satisfazer qualquer desejo que ele tenha feito na ocasião do pacto. Até que, quando chegar o final da vida da pessoa, o diabinho levará a sua alma para o inferno. As lendas dessa entidade e desse pacto são muito antigas. Se diz que tem origem em Portugal e teriam vindo para cá com a colonização do Brasil. Lá, essa criaturinha era chamada de outro nome, Diabo Familiar, ou simplesmente Familiar. Atrás, seu nome é Minhocão. Se dizia que essa criatura era meio peixe e meio serpente. Era uma cobra gigantesca, muito longa e cabeçuda, relatada geralmente tendo cor escura. Ela é conhecida por virar barcos e devorar os pescadores de dentro desses, além de levantar ondas muito grandes e desmoronar barrancos dos rios. Essa criatura é famosa por perseguir pessoas em embarcações nos rios e por derrubar árvores e destruir estradas. Ela também é conhecida por, ao se locomover em terra firme, criar novos canais para os rios, pois seu corpo é muito grande e muito pesado. Essa criatura é relatada em muitos rios, mas é principalmente encontrada no Mato Grosso do Sul, em Goiás, Santa Catarina, Paraná e nos rios Cuiabá e São Francisco. Além disso, também foi vista em outros países como Uruguai e Bolívia. Ela geralmente habita nas profundezas de vários rios em todos os locais, vivendo também às vezes sobre o barro dos barrancos dos rios, deixando marcas gigantescas no chão na forma de sua imensa cabeça. Dizem que o minhocão possui 45 metros de comprimento, 2 chifres na cabeça, pele grossa e blindada e um diâmetro de 1 a 3 metros de largura, o que pode ser detectado por seus rastros gigantescos. Se diz que quando essa criatura se aproxima, ela produz um imenso ruído, e quem presenciar um ataque do minhocão pode acabar por enlouquecer. Em noites de lua cheia, essa cobra gigante fica embaixo da água, próxima a pontes ou casas de palafitas, somente esperando por presas. Dizem que quando está zangado ou faminto, o minhocão serpenteia pelo rio derrubando embarcações, devorando vários pescadores e afundando todas as canoas que encontra. Também seria geralmente mais ativo durante o clima chuvoso. O minhocão se alimenta principalmente de cavalos e de gado, quando esses se aproximam de rios e lagos para beber água, e provavelmente de humanos também, se eles se aproximarem demais. É chamada simplesmente de a pata. Dizem as lendas que muitas vezes pessoas desavisadas andavam por essa região quando de repente sentiam um vento muito forte soprando. Era então que viam um gigantesco pássaro branco com uma cabeça de mulher e asas com pelo menos 2 metros de largura. Como recomendavam os anciões desde muito tempo antes, o melhor era correr desesperadamente e se esconder dentro de casa, rezando para que a criatura logo fosse embora. Mas a criatura demoraria ainda a ir embora, ficando sentada sobre o telhado. A pata seria uma enorme ave branca semelhante a um pato ou ganso. Se diz que na verdade esse animal é uma bela mulher que, por ser a 7ª filha mulher de 7 filhas mulheres consecutivas,
foi condenada a se transformar em uma enorme pata e se alimentar da carne dos mortos. Essa gigantesca ave às vezes é descrita possuindo uma cabeça humana ao invés de uma cabeça de pata. Asas largas de pelo menos 2 metros e frequentemente seguida por um vento forte. Se diz que a transformação ocorre somente uma vez ao ano, no dia da Quaresma. Nesse dia em especial, sempre pode-se ver a ave passando sobre a cidade em direção ao cemitério, onde viola os túmulos e ali se alimenta da carne dos mortos. No caminho, pousa em vários telhados de casas e faz muito barulho. Nunca se deve sair de casa quando ela está por perto. Além de que geralmente a presença dela no telhado de sua casa é um sinal de grande má sorte. Há ainda uma outra versão para essa criatura. Se diz que a pata seria uma bruxa ou feiticeira chamada de Maria Guaibira ou Maria Bacurinha. Ela habitava nas ruínas de um antigo forte, próximo ao Porto das Pedreiras, no Espírito Santo. Ali ela realizava rituais, encantamentos e pactos com demônios. Então, às sextas-feiras, se fosse noite de lua cheia, ela se transformava na pata. Então violava túmulos e se alimentava de carne humana. Além de que se diz que aproveitava para se vingar daqueles que a maltrataram no passado, muitas vezes deixando-os loucos e indo embora às gargalhadas. Seu nome é Boiuna. A Boiuna, também conhecida como Meboiuma, Cobra Grande, Mãe do Rio ou Senhora das Águas, é uma criatura muito popular e muito temida na Amazônia e na área nordeste do Brasil. Se diz que é uma gigantesca cobra escura que seria capaz de virar qualquer embarcação. Além disso, poderia imitar as formas de outras embarcações, levando pessoas a naufragar e depois puxá-las para o fundo do rio. Por último, poderia assumir a forma de uma mulher. A palavra boiuna poderia ser traduzida simplesmente por cobra preta. Se diz que essa entidade seria uma imensa cobra que cresceu tanto e se tornou tão ameaçadora que acabou abandonando a floresta e indo habitar nos rios mais profundos da região amazônica. Dizem que ela poderia se transformar em qualquer embarcação que desejasse, e também em vários outros seres vivos. Ela poderia se transformar em navios, vapores, canoas, qualquer coisa que desejasse somente para enganar e depois devorar as pessoas. Essa entidade possui um corpo tão brilhante que nele poderia ser refletido o luar. Além disso, se diz que seus olhos irradiam uma luz durante a noite, que sempre atrai pescadores, que acreditam serem luzes de um grande barco. E então, essa criatura faminta os devora. Essa criatura é tão grande que algumas lendas dizem que ela teria sido responsável por criar parte dos rios, pois quando rasteja com seu enorme corpo pela floresta, cria rastros que com o tempo se transformam em rios gigantes, como o rio Amazonas. Outras lendas dizem que apesar de seu tamanho gigantesco, ela viveria na verdade adormecida embaixo da cidade de Belém do Pará, e caso ela acordasse e se movesse, a cidade inteira iria para o fundo do rio. Uma versão da lenda dessa criatura diz que existia uma índia na área amazônica que ficou grávida da cobra boiuna. Com o tempo, deu à luz a 2 crianças gêmeas, com aparência de cobra. O menino era Honorato e a menina Maria Caninana. A mãe jogou-os no rio com horror de sua aparência medonha. Honorato tinha um coração bom e sempre visitava sua mãe, mas sua irmã tinha muito rancor e jamais a visitava. Maria estava sempre aterrorizando pessoas e naufragando embarcações, enquanto seu irmão não gostava dessas suas ações. Um dia, cansado dos atos de sua irmã, decide matá-la e assim o faz. Agora ele, só no mundo, tinha um problema ainda. Nas noites de lua cheia, Honorato conseguia assumir a forma humana e caminhar pela terra.
Mas isso era temporário e para se quebrar o encanto definitivamente e ele permanecer na forma humana para sempre, alguém deveria feri-lo na cabeça, além de colocar leite em sua boca enorme. Mas isso deveria ser feito enquanto ele estava em sua forma monstruosa, e quando ele assim estava, ninguém permanecia perto. Até que um dia um bravo soldado o libertou da maldição, e ele pôde voltar para a terra e para sua família. Há ainda uma outra versão. Ela fala sobre uma mulher muito má que costumava matar e devorar crianças, até que chegou um dia em que os membros da sua tribo, indignados, a jogaram no rio, mas ela não morreu. Acabou sendo salva por um demônio conhecido como Ahangá. Eles se casaram e seu filho nasceu e logo foi transformado em cobra por seu pai, para que pudesse ficar com eles no rio. Esse filho foi crescendo até o ponto de não haver mais peixes no rio para o alimentar, então começou a devorar as pessoas. Dizem que quando essa entidade fica velha, ela abandona os rios e iria morar em terra. Lá teria a ajuda de uma centopeia de 5 metros de comprimento para que conseguisse comida. Seu nome é Romãozinho. O Romãozinho é uma criatura muito conhecida nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso e na fronteira de Maranhão com Goiás. Se diz que é um tipo de menino que nunca cresceu e costuma andar pelas estradas dessas regiões fazendo travessuras e maldades com quem cruza seu caminho. Dizem as histórias que ele era um menino que desde cedo, até mesmo antes de falar, já dava alguns sinais de que era um ser maldoso. Relatos dizem que ele tinha o hábito de morder quem colocasse a mão em seu rosto, e também mordia a mama de sua mãe quando era amamentado. Quando cresceu um pouco mais, se dizia que maltratava os animais, destruía plantas e também prejudicava outras pessoas. Mas toda a história mais macabra sobre essa entidade começou quando o menino cresceu um pouco mais. Certo dia, sua mãe pediu para que fosse até a roça levar o almoço para seu pai, e uma marmita. Contrariado, o menino foi, mas no meio do caminho abriu e comeu a comida que estava dentro, uma galinha assada, deixando somente os ossos. Quando seu pai abriu a marmita e viu somente os ossos, perguntou o que havia acontecido. O menino maldoso então respondeu: "Minha mãe me deu a marmita assim. Acho que ela comeu a galinha com o homem que vai sempre à nossa casa quando o senhor sai para trabalhar e enviou para debochar do senhor." O homem, completamente enfurecido, voltou correndo para a casa e apunhalou sua esposa, sem dar sequer tempo de ela desmentir a história. Romãozinho, assistindo a cena, não desmentiu sua história e ainda ria da mãe enquanto ela agonizava. Ao mesmo tempo, se vangloriava de sua inteligência. Mas antes que ela morresse, sua mãe o amaldiçoou. Ela disse que ele nunca morreria, nem conheceria o céu nem o inferno enquanto existisse um ser vivente sobre a terra. O seu tormento seria eterno. O menino não se importou e saiu rindo de casa. O pai, percebendo que havia sido enganado, suicidou-se. Desde esse dia, o menino vaga pelo mundo sempre fazendo maldades e procurando formas de alimentar sua necessidade sádica de travessuras. Mas há algumas variações para a história. Uns dizem que ele na verdade teria matado o pai de susto. Outros que a mãe não teria morrido e teria amaldiçoado o filho após a morte do pai. Uma outra variação que o povo conta diz que Romãozinho vira uma bola de fogo que fica vagando pelas estradas desertas. Há quem diga ainda que ele teria se transformado no próprio Corpo Seco, outra temida entidade do Brasil, cuja alma era tão ruim que nem o céu nem o inferno quiseram. Seu nome é Matinta Pereira. A Matinta Pereira é uma criatura muito popular na região norte do Brasil, principalmente no Amazonas e no Pará. Ela é descrita como uma mulher idosa e muito aterrorizante, que veste roupas velhas e escuras. Ela é ouvida assobiando à noite ao redor das casas. Uns dizem que ela pousa em telhados e muros e assobia muito alto.
Se as pessoas daquela casa lhe prometerem oferendas no dia seguinte, principalmente sob a forma de tabaco ou fumo, ela vai embora. E no dia seguinte, uma mulher velha aparece exatamente na mesma casa para cobrar a oferenda. Caso nada lhe seja dado, não havia outra possibilidade. Uma desgraça viria a acontecer na casa. Mas não é somente essa versão da Matinta Pereira que é relatada. Uma outra versão diz que ela vaga durante o dia pedindo um pouco de fumo. Caso os moradores das casas se neguem a fazer a doação, ela retorna à noite e coloca um bebê morto em frente à porta. Essa criatura sinistra faz de tudo para aterrorizar aqueles que a desagradam. Há ainda uma terceira versão macabra da Matinta Pereira. Se diz que ela percebe casas onde alguém está prestes a morrer, e então vai até próximo das casas na forma de uma coruja e começa a cantar. Mas o que é essa criatura? Qual a origem dela e por que ela faz o que faz? Há quem diga que a história da Matinta Pereira começa muito tempo atrás, onde em um local no norte do Brasil habitava uma jovem mulher chamada Matinta Pereira. Era uma pessoa alegre e que tinha paixão por fumar cigarros. Mas Matinta tinha um problema. Ela era casada e seu marido era muito ciumento. Um dia, quando ela estava grávida, o marido chegou em casa tarde da noite. Uns dizem que estava bêbado, outros que não. Mas nesse dia eles tiveram uma briga e ele a matou. Quando ela morreu, por algum motivo ela retornou, mas não como era antes, e sim com a capacidade de ser uma mulher durante o dia e uma coruja durante a noite. Mas essa versão não é um consenso. Há quem diga que na verdade a Matinta Pereira seria uma feiticeira que se transformou nessa entidade. Outros também dizem que além de fumo ou tabaco, essa criatura também aceita doações de café, cachaça ou até mesmo peixe. Seu nome é Mapinguari. O Mapinguari é conhecido como o mais popular dos monstros da Amazônia, sendo muito famoso nos estados do Pará, Amazonas e Acre. Além dos indígenas, que descrevem essa criatura há muitas centenas de anos, caçadores e trabalhadores o citam como um verdadeiro demônio do mal, que mata a todos que encontra, sempre matando esses para comer. O Mapinguari é descrito como um macaco gigante, maior do que um humano, com cerca de 2 metros de altura. Esse ser é relatado com cabelos longos e negros espalhados por todo o corpo, embora também seja relatado com pelos vermelhos. Possui mãos compridas, com garras, e se diz que somente é vulnerável no umbigo, com o resto do corpo sendo invulnerável por causa de seus pelos longos. Se diz que ele possui somente um olho centralizado no rosto, como um ciclope. A principal característica dessa criatura é uma boca gigantesca que vai do nariz até o estômago, e essa boca está sempre suja de sangue. Além de todas essas características, possui também às vezes pés com cascos invertidos, semelhantes ao do curupira. Se diz que esse ser costuma caçar durante o dia e dormir durante a noite. O perigo de encontrá-lo é sempre de dia, na penumbra das densas florestas amazônicas. Quando ele caça uma pessoa, ele não é de forma alguma silencioso, muito pelo contrário. Ele vem berrando alto, com berros curtos, altos, que atordoam a todos que os ouvem. Além disso, avança pela mata, derrubando árvores e quebrando galhos, deixando um enorme rastro de destruição. Aqueles que escutam seus gritos, mesmo de longe, geralmente fogem imediatamente. Indígenas da região amazônica dizem que o Mapinguari seria o antigo rei da região, sendo um terrível inimigo do homem, e que devoraria às vezes somente a cabeça desses. Mas isso não se aplica a todos os casos, pois algumas versões das histórias dizem que eles devorariam todas as partes dos seres humanos,
Dizem que quando ele apanha um caçador, coloca-o embaixo do seu grande braço e então mergulha a cabeça desse na imensa abertura da boca. E então ele começa a comer a vítima aos poucos, arrancando a carne dela em largos pedaços. Se diz que esse ser somente anda de dia, especialmente nos domingos ou durante as tardes, perto do anoitecer. Além disso, costuma também ser comum nos dias santos, e o caçador que for encontrado caçando durante esses dias seria um homem morto, pois acabaria sendo triturado pelos dentes afiadíssimos de uma pinguari. Uma história muito antiga fala sobre dois serrilheiros. Um deles gostava muito de caçar todos os dias, até mesmo aos domingos e dias santos. Um dia seu companheiro, que não gostava de caçar, decidiu ir com ele. Momentos depois, quando já estavam na mata, se perderam um do outro. Então o seringueiro que não caçava ouviu berros medonhos e subiu depressa numa árvore, apavorado, e ficou lá em cima, somente observando e ouvindo atentamente. Os berros foram se aproximando cada vez mais, e então ele viu uma pinguari, um macacão muito peludo, trazendo debaixo do braço o seu amigo, morto, desmembrado, gotejando sangue. O monstro, com garras afiadíssimas, arrancava pedaços do corpo do homem e metia-os na boca. Ele viu o monstro engolir a cabeça, os braços, as pernas, as vísceras e o tronco do caçador. Seu nome é Anta Esfolada. A história dessa criatura vem de muito tempo atrás, no final do século XVIII, quando na região do rio Curimataú havia muitas fazendas e ali os caçadores caçavam muitas antas, principalmente para usar o couro do animal na fabricação de itens diversos. Mas em algum momento, uma anta diferente de todas as outras apareceu e começou a atormentar os que ali viviam. Diziam que ela corria como um relâmpago, enganava os caçadores e possuía hábitos diferentes das outras antas da região. Ela rondava as casas dos moradores dali, roncando alto. Um caçador da região chegou a capturá-la em uma armadilha e tentou matá-la a pauladas. Outros dizem que ele teria tentado esfolá-la viva. De qualquer forma, a anta fugiu das mãos do homem naquele momento, deixando a sua própria pele para trás e saiu correndo desesperada. Depois disso, a anta aparecia por todo lado, roncando, pulando e percorrendo todas as fazendas e apavorando a todos. Eles acreditavam se tratar de um ser sobrenatural, uma anta encantada. Os moradores a chamavam de Anta Esfolada. Se diz que chegou um momento em que ninguém sequer ousava abandonar a segurança de suas casas durante a noite, com medo do animal. Quem morava ali dizia que o animal era guiado pelo próprio demônio, por isso ele era tão veloz e enlouquecido. Além disso, essa criatura agora possuía uma aparência apavorante. Ela não tinha mais pele, somente os músculos e o sangue. Sua cor era totalmente vermelha, da cor do sangue que corria por seu corpo. Após alguns anos de medo e pavor, os moradores desesperados chamaram um missionário para espantar a criatura diabólica. O padre que foi chamado então escolheu uma encruzilhada da região e leu a Bíblia ali. Depois disso, jogou água benta nos lugares onde a anta costumava aparecer. Por último, mandou que erguessem uma grande e bela cruz na estrada que a anta mais usava, e a benzeu com toda a sua fé. Depois disso, a anta expulsa de seu território teria vagado pelo mundo, esbarrando e aterrorizando pessoas em diversos lugares, mas sem nunca retornar àquela região. Dizem que ali, após a aparição da anta, a água do rio Curimataú teria ficado salobra, mas um tempo depois, quando a anta já havia sido expulsa, o caçador finalmente enterrou a pele da anta que ficara em suas mãos desde o dia em que tentara capturá-la. Assim a água voltou à normalidade. Não há indícios sobre o que aconteceu com a anta ao longo do tempo, mas se ela era realmente uma anta encantada, pode-se supor que ainda pode estar por aí vagando pela mata. Seu nome é Perna Fina.
O Perna Fina é uma entidade que se diz atacar viajantes pelas estradas durante a quaresma, aparecendo principalmente desde a quarta-feira de cinzas até a sexta-feira santa. Ele é descrito como um homem alto, muito magro, careca e com pernas muito finas, ocasionalmente relatado como parecendo um zumbi. Normalmente descrito vestindo um terno branco, sempre com rasgos espalhados por toda a roupa, mas algumas vezes é relatado andando completamente nu. Se diz que ele costuma ficar parado ao lado das estradas de Minas Gerais, com os braços levantados e as pernas abertas, formando uma espécie de cruz com o corpo. Não se sabe por que ele faz isso, se é algum tipo de ritual ou se tem alguma relação com a crucificação de Jesus Cristo, que supostamente teria ocorrido exatamente na época em que ele costuma aparecer. Se diz que ele é um homem que morreu há algum tempo atrás, mas foi condenado a vagar pela terra após sua morte, como uma forma de penitência. Ele normalmente é avistado em lugares pouco movimentados, principalmente cemitérios, encruzilhadas e terrenos baldios, à espreita e pronto para atacar viajantes. Porém, apesar de ser assustador e muito perigoso, já que dizem que ele caça quem chega perto dele, ainda não se sabe o que ele faz se captura alguém, simplesmente pelo fato de que todos que ele persegue conseguem escapar, pois é muito lento, provavelmente por causa de suas pernas finas e frágeis. Algumas versões da lenda ainda dizem que ele é visto disfarçado sob a forma de animais, como coelhos, ursos e onças pintadas. Durante a noite, tome cuidado quando andar por áreas rurais, matas ou florestas, pois uma criatura muito perversa habita regiões como essas, principalmente nas regiões centrais do Brasil. Seu nome é Corpo Seco. Diz-se que o corpo seco tem a aparência de um cadáver em processo de decomposição, podre por dentro e por fora. Se diz que ele fica próximo a árvores, escondido junto a elas, e quando alguém passa perto, se agarra a pessoa em um abraço mortal, usando suas unhas afiadas e longas para prender a pessoa. Então ele a mata esmagada ou leva para dentro da mata e a pessoa nunca mais é vista. Já outras versões dizem que ele fica no topo das árvores, somente observando, e quando alguém passa próximo, se atira sobre a pessoa e em seguida suga todo o seu sangue. Essa criatura macabra é relatada em vários locais do Brasil e até mesmo em alguns lugares da África. Cada região possui variações sobre a lenda, mas todas se mantendo extremamente perturbadoras. Há algumas versões principais sobre a origem desse morto-vivo brasileiro. Segundo as lendas, o Corpo Seco em vida seria um fazendeiro muito mau, que vivia na região de Registro, no atual estado de São Paulo, no século XVII. Ele, assim como milhares de garimpeiros, havia se mudado para a região atrás do ouro que estava sendo encontrado ali. Não demorou para que o fazendeiro, chamado de Miguel Antônio, enriquecesse com o ouro e comprasse mais e mais escravos. Nesse momento, ele já era temido por todos da região, por suas maldades indescritíveis, e não demorou para se tornar o homem mais rico da região. Sua paixão pelo ouro cresceu tanto que ele então abandonou sua família, mandando-os para longe sem um tostão sequer, somente com suas roupas, e foi morar com os escravos e empregados. Dizem que o fazendeiro ordenava escravos à morte por qualquer ato ou atitude suspeita. Além disso, ordenava a escravos velhos, inaptos para o trabalho, que levassem ouro até a beira do rio e cavassem lá sua própria cova, sendo em seguida enterrados juntamente com o ouro.
Se diz que até mesmo barcos com passageiros foram carregados pelo fazendeiro com sacos de areia para que ultrapassasse a capacidade de carga e afundassem, matando a todos a bordo. Pelo menos 300 escravos foram assassinados pelo cruel fazendeiro. Disse que o fazendeiro viveu cerca de 115 anos e, quando morreu, escravos retiraram o corpo de sua cova e realizaram um ritual para que ele ficasse preso à vida terrena, não indo para o céu nem para o inferno. Mas o homem cruel não havia desistido. Enganou os escravos e fugiu, continuando a realizar suas maldades mesmo após a morte. Segundo as lendas, ele sobrevive se alimentando da energia de árvores e do sangue daqueles que ele ataca e mata, morando junto a árvores com seu corpo se misturando aos galhos. Mas essa não é a única história para a origem dessa criatura. Uma outra lenda, oriunda de outras regiões do país, diz que o corpo seco na verdade seria um jovem que costumava bater e espancar seus pais. Um dia, o jovem bateu tanto em sua mãe que ela caiu gravemente ferida, à beira da morte. O pai dele então o expulsou de casa, usando uma faca. O jovem então foi para um bar, se envolvendo em uma briga e acabando morto. Mas ele era tão mau que nem o céu nem o inferno o quiseram, e o seu corpo foi expulso da cova, voltando a vagar pelo mundo atrás de vítimas. Se diz que esse corpo seco, também chamado de unhudo, por possuir unhas muito longas e macabramente afiadas, fica esperando próximo a árvores e, quando alguém se aproxima, envolve a pessoa em um abraço mortal com suas unhas e então a esmaga ou a leva para o mato e a assassina. Seu nome é Caboclo d'Água. Se diz que o Caboclo d'Água é uma criatura humanoide de baixa estatura. Possui traços robustos e musculatura muito avantajada, com músculos que o auxiliam a ser mais eficiente quando está dentro da água e para se mover com mais velocidade. Apesar de na forma parecer um ser humano, essa criatura não possui pele como um ser humano. No lugar dessa, possui um couro duro, geralmente na cor de bronze. Se alimenta geralmente de carne, não necessariamente limitado a se alimentar de peixes que nadam por seus rios, mas qualquer coisa que se puder capturar. Essa criatura pode possuir 2 olhos como o ser humano, ou então somente um olho centralizado, semelhante ao Labatut ou um cíclope. Todas as capacidades físicas o tornam surpreendentemente ágil quando está dentro da água. Além disso, para torná-lo ainda mais poderoso, possui uma força sobrenatural. Se diz que o habitat dessa criatura é no Rio São Francisco, principalmente na região de Minas Gerais. Mas mesmo nessa região, ele é chamado de diversos nomes, como bicho d'água ou nego d'água, ou mais popular, caboclo d'água. Mas essa criatura misteriosa não é somente um habitante do topo da cadeia alimentar das águas do rio. Dizem que ele também possui algumas habilidades que beiram a magia. Se diz que ele possui a capacidade de se metamorfosear, se transformando em qualquer outro animal. Além disso, poderia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Se é por ser extremamente rápido, ou se realmente possui o dom de ser onipresente na região do Rio São Francisco, ainda não se sabe com certeza.
mas pode-se imaginar que há uma terceira opção. Poderia haver mais de um caboclo d'água vivendo nessa área, como dizem algumas lendas. Outras histórias ainda dizem que o caboclo d'água não é simplesmente um habitante do rio. Ele possuiria um dever para com o seu habitat. Ele seria como um defensor ou protetor do rio, função semelhante à desempenhada pelo curupira nas florestas. E então aqueles que adentram sua área sem a devida permissão são imediatamente atacados. Muitas vezes ele balançaria o barco ou canoa, tentando virá-lo para jogar todos os passageiros nas águas do rio. Caso você adentrar a área de um caboclo d'água, há algumas medidas que você pode tomar para se defender. O principal é levar fumo. Essa criatura, assim como o curupira, possui uma paixão especial por fumo, e caso ela estiver lhe atacando e fumo for jogado na água, ele pegará a oferenda e se afastará, deixando-o em paz por pelo menos um período de tempo. Por outro lado, caso estivesse pescando e oferecesse ao caboclo d'água fumo, ele lhe daria os melhores peixes que o rio poderia oferecer. Há outras duas formas de se precaver contra essa criatura. Uma opção muito popular atualmente é usar carrancas na proa de barcos. Essas esculturas em madeira, representando humanos ou animais, geralmente afastam essas criaturas, além de proteger a embarcação contra tempestades e atrair muitos peixes. A outra opção é manter facas de aço no fundo das embarcações. Se diz que o aço possui efeito contra seres sobrenaturais, então isso manteria o caboclo da água distante. Apesar do temor e da ameaça que essa criatura representa, ao contrário de outros seres sobrenaturais, ela não é naturalmente maldosa. Ao contrário, seu objetivo principal é proteger seu lar, o Rio São Francisco. Tendo isso em mente, pouco se fala de formas de matar essa criatura, pois ela é necessária para a região. Inclusive se diz que os habitantes de regiões onde essa criatura é vista já teriam se acostumado a viver em harmonia e paz com essa criatura. Enquanto anda por áreas próximas a vilarejos e pequenas cidades, tome cuidado com relinchos ferozes de cavalos após o cair da noite, principalmente se for em uma quinta ou sexta-feira, pois dizem que nesses dias, após o anoitecer, uma criatura violentíssima e com sede assassina percorre o campo em busca de vítimas, matando qualquer pessoa ou animal que apareça em sua frente. Seu nome é a Mula Sem Cabeça. A mula sem cabeça possui a forma de uma mula preta ou marrom, sem cabeça, mas com fogo saindo de seu pescoço. Além disso, possui cascos de aço ou prata que brilham no meio da noite. Segundo os relatos, a mula sem cabeça aparece em uma virada de quinta para sexta-feira, tarde da noite, e pode ser avistada cruzando os campos relinchando de forma feroz. Dizem que seus relinchos lembram muito os choros ou lamentos de dor. Isso se deve a um fato muito cruel sobre a mula sem cabeça. Dizem que ela na verdade não é uma entidade, e sim um fruto de uma maldição. A mula sem cabeça na verdade são mulheres que foram amaldiçoadas para sempre. Essas mulheres vivem normalmente, mas toda virada de quinta para sexta tomam a forma da aterrorizante mula. Então vagam pelo mundo destruindo o que vem pela frente, até o cantar do galo no amanhecer, ou o terceiro cantar do galo, como dizem outras versões. Então a maldição se desfaz temporariamente e a mula se transforma em sua forma humana.
coberta de machucados e extremamente cansada. Dizem que essas mulheres teriam sido amaldiçoadas por manter relações íntimas com padres da Igreja Católica, considerado um pecado gravíssimo pela Igreja. Outras versões ainda dizem que não seria somente esse relacionamento com padres, mas simplesmente manter relações íntimas antes do casamento já poderia ser o suficiente para levar à maldição. Essa maldição cruel só pode ser desfeita de algumas formas específicas. A primeira delas é o padre com que houve o pecado amaldiçoar a mulher 7 vezes antes do início de uma missa. Talvez com isso a sua relação pecaminosa fosse compensada e em parte perdoada, e a mulher não mais se transformaria em mula. Outras formas relatadas para quebrar a maldição seriam enquanto a mulher estivesse em sua forma amaldiçoada. Se diz que alguém deveria se aproximar com cuidado e com muita coragem e então retirar o freio da boca da mula. Apesar de a cabeça não estar presente, dizem que ainda é possível, chegando perto, ver uma boca e o freio sobre ela. A outra forma seria ferir a mula com algum objeto pontiagudo e fazer com que gotas de sangue corressem. Isso deveria ser o suficiente para quebrar a maldição, e logo a mulher apareceria deitada sobre algum campo, coberta de ferimentos por todo o corpo e completamente exausta. A origem da história da mula sem cabeça vem da Península Ibérica, tanto de Portugal quanto da Espanha. A lenda veio então junto com os colonizadores para países como Brasil, México e Argentina. No México, ela é chamada de malora, e na Argentina, de mula anima. A maldição seria transformar-se em uma mula, pois desde o início do século XIII, a mula era um meio de transporte mais comum entre os membros da Igreja Católica, usada para carregar pessoas ou itens. Então simbolizaria uma punição para a mulher que se envolveu com alguém da igreja. Seu nome é Cabeça de Cuia. O Cabeça de Cuia é uma entidade famosa no estado do Piauí, sendo avistado dentro do rio Parnaíba, pois se diz que ali ele vive. É um ser alto, magro, com cabelo longo que cai pela testa e sacode quando ele nada. Se diz que costuma aparecer em certos dias da semana, sempre à noite. Ele se aproxima sorrateiramente de suas vítimas sem que seja visto. Então, se a pessoa não o perceber e não escapar a tempo, será apanhada por ele e puxada para baixo da água. Como é uma criatura muito hábil em atacar suas vítimas sem ser visto, ninguém jamais conseguiu o ver e sobreviver para contar a história. Dizem algumas versões da lenda que essa entidade seria um menino chamado Crispim, que foi amaldiçoado e agora está preso ao rio. Dizem que Crispim era um jovem que morava com a família nas margens do rio Parnaíba. Era uma família humilde que batalhava a cada dia por sua sobrevivência, passando imensas dificuldades e muitas vezes passando fome. O pai de Crispim era pescador e acabou morrendo cedo quando ele ainda era um bebê. Então Crispim cresceu somente com sua mãe e se tornou um pescador cedo como seu pai. Mas ele não conseguia alimentar sua mãe e nem a si próprio. Um dia então, ao retornar à noite após uma pescaria ruim, sua mãe lhe serviu uma sopa. Devido à falta de recursos, comiam geralmente uma sopa rala com sobras e ossos. Mas nesse dia Crispim surtou e, revoltado com a miséria e a fome, arremessou o prato de sopa contra a cabeça de sua mãe, causando-lhe um ferimento mortal. A mãe, então, à beira da morte, lhe amaldiçoou, dizendo que ele deveria vagar nas margens do rio atrás de restos de peixes e animais mortos, e sua penitência só teria fim quando, de 7 em 7 anos, ele devorasse uma mulher virgem com o nome de Maria, até que se somassem 49 anos. Crispim, apavorado pela maldição, correu para o rio em desespero, morrendo afogado. Mas ele não morreu simplesmente.
e sim se transformou em uma terrível criatura aquática com a cabeça enorme, em formato de cuia, sendo que esse aumento do tamanho da cabeça seria por causa do peso na consciência que ele carrega pela morte de sua mãe. Então, por esse motivo, até hoje, o cabeça de cuia tenta devorar uma moça chamada Maria, e somente após encontrar as 7 Marias, retornará ao seu estado normal. No entanto, dizem que jamais encontrou nenhuma moça assim, e por isso muitas pessoas dizem que ele vive envelhecido e descontente, furioso por seu fracasso. Hoje em dia, no Piauí, muitas pessoas evitam tomar banho no rio, principalmente durante as enchentes, com medo dessa criatura. Dizem que somente nessa época ele aparece, jamais na seca. Há também quem diga que viu uma criatura com a cabeça enorme rasgar suas redes e virar os barcos. Por saberem que essa criatura está atrás de mulheres, dizem que muitas mulheres têm medo de se banhar e de lavar suas roupas na beira do rio. Medo de mesmo tamanho possuem as mães, que proíbem seus filhos jovens de irem até o rio, pois dizem que muitas vezes o cabeça de cuia os ataca e jamais são vistos novamente. Apesar de não sabermos por que ele atacaria meninos, ou mesmo os barcos dos pescadores, isso pode ter uma explicação. Não sabemos com certeza os motivos dessa criatura, e há quem diga que na verdade ele não mata as mulheres para quebrar a maldição, e sim por se irritar ao achar que as mulheres que vão ao rio são sua mãe, que veio para perdoá-lo e retirá-lo de sua penitência, descobrindo então que não o são, se descontrolando e as matando. Mas há ainda outras versões para a história. Alguns dizem que na verdade ele não matou sua mãe. Na realidade, o cabeça de cuia seria um menino que não obedecia à mãe e a maltratava, até que um dia ele a abandonou. Então ela o amaldiçoou, condenando a viver 49 anos nas águas do rio Parnaíba. Seu sono nunca mais será o mesmo. O Jurupari, também conhecido como o demônio da mata, é uma criatura humanoide maligna que se diz perturbar os índios em seu sono, trazendo maus presságios e pesadelos. Além disso, se diz que ele costuma aparecer de madrugada, invadindo as tribos em busca de vítimas. Se diz que ele é um espírito maligno que vem da mata atormentar os que dormem. Ele é motivo de terror e pavor dos indígenas, pois causa asfixia em suas vítimas, muitas vezes causando asfixia naqueles que dormem. E caso a pessoa não seja socorrida pelos seus companheiros, ela pode nunca mais despertar para a vida, ou caso já esteja acordada, morrer asfixiada em tortura e sofrimento. Além disso, se diz que ele remove a língua de suas vítimas, para que elas simplesmente não possam gritar desesperadamente por ajuda. Essa criatura traiçoeira é o demônio mais temido pelos que dormiam à noite, e muitas vezes fazia com que várias pessoas dormissem com um dos olhos sempre abertos. Mas não é somente isso. Há ainda um outro aspecto aterrorizante dessa criatura maligna. Alguns dizem que ele aparece à noite e tenta arrastar crianças da tribo para dentro da mata. Não se sabe o porquê, mas por se tratar dessa criatura em especial e seu método de ação, pode-se infelizmente imaginar o pior. Talvez as crianças sejam o seu alimento favorito. Quanto à aparência do Jurupari, a maioria das histórias dizem que ele não possui forma, mas às vezes é descrito como um homem feio, deformado, com a boca torta, sempre com um riso debochado e maléfico e sempre com fome. O próprio nome dessa criatura é motivo de discussão entre os estudiosos. Uns dizem que traduzindo do idioma indígena significaria sono ou pesadelo, enquanto outros dizem que significaria boca torta, talvez pelo fato de ele ser descrito como tendo boca torta, ou por cortar a língua das vítimas enquanto as atacava. Uma outra opção é que ele pareceria ter a boca torta, pois geralmente é visto e ouvido tocando uma flauta de bambu. Esse espírito é frequentemente ouvido tocando em meio à mata, e se diz que quando o som da flauta aumenta, significa que ele está se aproximando. Para se precaver e se proteger contra o Jurupari, havia uma série de oferendas que era possível de se fazer.
Dizem que fumo e outros itens como folhas da floresta eram eficientes em acalmar esse espírito maligno. Os manuais indígenas dizem que era necessário levar a oferenda até uma pedra no meio da floresta, e para isso às vezes era preciso uma viagem de várias horas até um território sabidamente ocupado pelo Jurupari, e encontrar lá uma pedra que preenchesse os requisitos. Normalmente era uma pedra bem grande. Nessas viagens era comum ser seguido de perto pelo Jurupari e pelo som de sua flauta. Mas isso não devia ser motivo de desespero, pois assim que a oferenda fosse feita, o espírito seria acalmado por um tempo. Seu nome é Alamoa. A Alamoa é uma entidade muito popular na ilha de Fernando de Noronha. Se diz que esse ser costuma aparecer sempre nas vésperas de tempestades. À noitinha, esse ser aparece sob a forma de um vulto de uma bela mulher, loura e nua, que dança na praia, sempre sendo iluminada pelos relâmpagos nos céus. Se diz que esse ser é conhecido por todos ali na ilha como Alamoa, uma referência à crença de que uma mulher assim, tão loira e com olhos tão azuis, só poderia ser alemã. É muito comum que a vejam bailando belamente ao som das ondas e dos ventos, com seus cabelos cor de ouro brilhantes. Apesar de ser visto, esse ser, como alguns fantasmas, não deixa rastro algum, e nem sempre suas aparições são motivo para simples curiosidade. Às vezes são indicativos de muito perigo. Se diz que às vezes esse ser aparece seduzindo para matar suas vítimas. Ela os mataria transformando-se em um esqueleto e os matando de medo. Mas outros ainda dizem que é, na verdade, uma alma penada que está ali lutando e persistindo até encontrar um homem forte o suficiente que a siga e desenterre um tesouro escondido. Relatos dos que a viram dizem que a história é a seguinte: à noite, uma luz peregrina aparece. É uma alma errante, não de uma alemã, e sim de uma francesa, que às vezes está encarnada em um ser humano. Alguns dizem que ela lhes ofereceu um tesouro. Um presidiário que a encontrou disse que pescava sozinho à noite, quando sentiu uma puxada na linha, e então, ao erguer a vara, viu o rosto de uma bela francesa em corpo de sereia. Então o homem, desesperado, teria corrido, e a entidade o teria xingado muito por não tê-la ajudado a desenterrar o suposto tesouro. E assim a luz que ali existe, existirá até que o ouro seja encontrado, desenterrado e dado a alguém. Há ainda uma outra história que fala inclusive de uma possível origem para essa entidade. Diz a lenda que era uma rainha muito bela que morava na ilha. Ela possuía um palácio muito belo no alto de uma colina. Mas um dia, os portugueses ali chegaram e tudo se transformou. Tudo que ali havia de belo simplesmente morreu. E com eles também morreu a rainha. Desde então, ela se transformou nesse espectro que atrai homens com sua luz. E quando eles se aproximam, vem uma bela mulher nua que os atrai para dentro de um palácio no pico. Quando eles entram, a porta do palácio se fecha. Então a vítima nunca mais é vista. Então tome cuidado com a Alamoa. Essa entidade é muito perigosa e muito conhecida na ilha de Fernando de Noronha. Caso a veja por lá, tome cuidado e procure se afastar o mais rápido possível. Afinal de contas, não se sabe exatamente como essa entidade reagirá à sua presença, e pode ser que simplesmente lhe ofereça tesouros em troca de sua vida. Boa sorte!